Olá, colegas! Chegamos ao nosso 14º capítulo e vamos tratar agora do tema repartição de receitas tributárias. Esse tema, a rigor, seria um tema de direito financeiro, porque ele trata de relações jurídicas entre os entes federados, entre União, Estados, DF e municípios. Ele não aborda relação fisco-contribuinte, que é o objeto de estudo do direito tributário. Aborda um ente recebendo receita e tendo que entregar parcela dessa receita para outros entes. Esse assunto tem grande relevância porque ele é totalmente ligado à ideia de federação. Quando a gente estuda federação, a gente aprende que no Estado federado existem diversos entes autônomos. É uma diversidade de entes convivendo na unidade que configura o Estado democrático de direito. Muito bem. Então, para que haja federação, tem que haver autonomia. Os autores de direito constitucional gostam de lembrar que a autonomia tem vários aspectos, falam de autonomia administrativa, falam de autonomia jurídica, falam de diversas autonomias, diversos aspectos, mas muitas vezes dão pouca importância a um dos mais importantes aspectos que vão consagrar a verdadeira autonomia, que é a autonomia financeira. Conforme já falei anteriormente, numa federação, só pode haver autonomia se houver autonomia financeira dos entes que compõem a federação. Aliás, essa frase a gente já aplica para diversos outros setores da vida. Quando você fala da autonomia de uma pessoa, a pessoa ser livre e ser autônoma, a gente sabe que só dá para ser efetivamente livre quando você tem receitas próprias. Se seu papai diz, meu filho, você é livre, você faz o que você quiser, mas para levar a namorada no cinema você precisa de pedir grana ao papai, o papai pode condicionar o ato de dar a grana a um comportamento seu. E você não vai ser verdadeiramente livre. Da mesma forma, se um ente federado, um estado ou um município, para realizar qualquer de suas atividades típicas próprias, ele precisa de recursos da União, ele não vai ser efetivamente autônomo, porque a União pode condicionar o repasse de recurso a um determinado comportamento político até do ente. Muito bem, para que haja autonomia de verdade, tem que haver, portanto, autonomia financeira. E a Constituição tenta consagrar essa autonomia financeira se utilizando basicamente de duas técnicas. A repartição de receitas, que é o que nós vamos estudar agora, e a atribuição de competências tributárias próprias, que nós estudamos, inclusive, no capítulo anterior. No capítulo anterior, capítulo 13, nós vimos que os estados, os municípios e a União têm competência para criar determinados impostos. Ao receberem essa competência, os entes também receberam fontes de receita. Então, a propriedade imobiliária de imóvel, na área urbana do município acaba sendo, para o município, uma fonte de receita. Ele cobra imposto sobre aquela manifestação de riqueza. Assim como a propriedade de veículo automotor é uma fonte de receita para os estados que vão tributar tal fato por meio do IPVA. Muito bem. Então, quando a Constituição atribui competência tributária própria para um ente, ela acaba, por tabela, atribuindo grana, atribuindo recursos financeiros que vão, por tabela, garantir autonomia para esses entes. Agora, sabendo que boa parte dos impostos ficaram nas mãos da União, a União tem 7 dos 13 impostos previstos na Constituição Federal. Além disso, praticamente todas as contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico, corporativas, todas são também criadas pela União. Então, a União detém uma fatia muito grande do bolo tributário representado pela atribuição de competências tributárias próprias. Sabendo disso, o legislador obrigou que os entes maiores, que normalmente têm mais receitas, passassem parcela dessas receitas obrigatoriamente para os entes menores. Não é aquela história de pedir dinheiro à União. A União não é que ela vai decidir dar ou não recursos para os entes menores. Na prática, a União é obrigada a dar esses recursos. Como nós vamos ver neste capítulo, a Constituição diz que pertencem aos estados, pertencem aos municípios, certa parcela de receita que vem da União. Preste atenção na terminologia, pertence, já é do Estado, já é do município. A União não tem autonomia política para decidir repassar ou não, é obrigada a repassar. Isso é uma outra maneira como a Constituição encontrou para dar autonomia financeira aos entes políticos. Então nós temos duas maneiras. Uma, atribuição de competências próprias, quando a Constituição diz compete aos municípios, compete aos estados, compete ao DF, criar certos tributos. E a outra, a participação
dos entes políticos nas receitas dos entes maiores. Então, como nós vamos estudar? A União cobra imposto de renda, mas uma parcela do imposto de renda que a União arrecada, ela tem que obrigatoriamente entregar para estados e municípios mediante os fundos de participação. Então, os municípios e os estados participam da arrecadação tributária federal. Isso é uma maneira de conferir mais recursos e ampliar a autonomia de que esses entes políticos gozam, né, dentro do Estado federativo. Então, para que a gente entenda essa linha de raciocínio e esclareça melhor a terminologia que é utilizada tanto pelos doutrinadores quanto pelas bancas examinadoras de concursos públicos, vamos para a nossa lousa para que a gente veja esquematicamente como é que isso funciona. Em primeiro lugar, técnicas de repartição de renda. Lembrar que a tal da repartição de renda é fundamental para garantir a autonomia, que é a principal característica de um Estado federativo. Existe a técnica da discriminação por fonte. Quando a gente diz assim, olha, que a propriedade imobiliária pode ser tributada pelo ITR, que é um tributo da União, que a propriedade imóvel na área urbana, ela é tributada pelo IPTU, que é um tributo do município, que a propriedade não mais imobiliária, mas a de veículo automotor, IPVA, é tributada isso aqui pelo Estado. Então a gente está dizendo que existem certas fontes de receita. Que fonte? A propriedade rural, a propriedade urbana, a propriedade de veículo automotor, que são atribuídas a determinados entes federados. A propriedade de veículo automotor foi atribuída aos estados para ser tributada. A de imóvel na área urbana aos municípios, de imóvel na área rural para a União. Então houve uma discriminação de receitas com base na fonte. Qual é a fonte de receita que a União tributa por meio do ITR? A propriedade imóvel rural. Município, propriedade imóvel urbano. Estado, propriedade de veículo automotor. Então, pela fonte de receita já houve uma discriminação, certo, dessas receitas. Há também uma discriminação por produto. Ao invés de eu separar as fontes, eu separo o produto da receita. Vamos pegar como exemplo esse IPVA. A gente disse que é o Estado que cobra, mas como nós vamos ver mais à frente, 50% da arrecadação do IPVA o Estado tem que entregar para o município. E os outros 50% ficam nas mãos do Estado. Consequência, nós podemos dizer tranquilamente que o produto da arrecadação do IPVA foi dividido entre estados e municípios. Então, quando se falar em discriminação por fonte, se está falando da primeira técnica que eu citei, a atribuição de competência tributária própria para os entes federados. Quando se falar de discriminação por produto, se está falando exatamente da segunda maneira que nós comentamos aqui, como se pode dividir receita, que é um ente arrecada a receita e repassa uma parcela dessa receita para outros entes. Trabalhamos bastante no capítulo passado analisando a primeira técnica, a discriminação por fonte, porque analisamos os impostos que são de competência de União, dos estados, do DF e dos municípios. Agora, neste capítulo, nós vamos trabalhar bastante na discriminação por produto. O dinheiro arrecadado por um ente vai ser repassado para outro. E muito cuidado com um detalhe. Como citei, a repartição no Brasil é sempre de cima para baixo, do ente maior para o ente menor. Eu estou dizendo no Brasil, tá? Porque se vocês forem estudar o sistema tributário de outros países, existem casos de repartição do ente maior para o maior, menor para o maior. Por exemplo, na Alemanha, o IVA deles, o Imposto sobre o Valor Agregado, é arrecadado pelos entes locais, pelos estados, digamos assim, e repassado para a União. No Brasil, isso é impensável. Afinal de contas, os entes menores têm uma parcela menor de receita na discriminação por competência. Na realidade, eles precisam de repasse dos entes maiores para os entes menores. Então, todos os casos de repasse de receita no Brasil, todos o ente maior entrega para o ente menor. Então, temos repasse da União para os estados, temos repasse dos estados para os municípios, mas não temos nenhum repasse de município para estado ou de estado para a União. Não temos nenhum caso como esse, nem, obviamente, de município para a União. Por isso que, de vez em quando, aparece em prova assertiva dizendo que não há nenhum caso melhor dizendo, as receitas tributárias dos municípios não estão sujeitas a qualquer repartição. A frase melhor é essa. As receitas tributárias dos municípios não estão sujeitas a qualquer repartição. Isso é verdadeiro porque o município é o menor dos entes federados. Ele não tem um ente menor abaixo dele para repartir receita.
Também podemos dizer corretamente que as receitas tributárias do Distrito Federal não estão sujeitas a qualquer repartição, porque, como falamos diversas vezes durante o nosso livro-aula, o Distrito Federal não é dividido em municípios. Como ele não é dividido em municípios, a receita que ele recebe também não está sujeita a qualquer repartição. Então, já de início, sabemos que só há repartição de cima para baixo e nunca de baixo para cima, nem nunca para o lado, né, de um estado para outro estado, ou de um município para outro município. É sempre de ente maior para ente menor. Ou é de união para estados, ou de união para DF, claro, ou de estados para municípios, ou de união para municípios. Nunca vai haver de município para estado, de estado ou de DF para união, ou de município para união, ok? Então, bastante atenção nisso. Muito bem, voltemos à nossa lousa, para que a gente perceba o seguinte. Então, nós temos espécies ou técnicas de repartição de receita. Temos a repartição direta e a repartição indireta. Bem simples de se entender isso. Na realidade é o seguinte, há casos em que um ente federado cobra um tributo, recebe a respectiva receita e tem que pegar uma parcela dessa receita e diretamente entregar a um outro ente federado, que é sempre um ente menor, como nós explicamos. A título de exemplo, como está colocado na lousa, nós temos o IPVA. O Estado, como nós já comentamos, recebe o IPVA, mas não tem a titularidade da totalidade da arrecadação. Ele tem que pegar uma parcela, 50%, dessa arrecadação e entregar para o município. Então, se você tem um veículo cuja placa é de Santo Antônio do Salto da Onça, lá no Rio Grande do Norte, a cidade que eu gosto bastante de citar, Santo Antônio do Salto da Onça, no Rio Grande do Norte, isso significa que se você pagou R$1.000 de IPVA, R$500 pertencem ao Estado do Rio Grande do Norte. E os outros 500 o Estado recebe, mas não pertencem a ele. Tem que entregar ao município de Santo Antônio do Salto da Onça. Entregar diretamente. Percebam que essa receita não passa em nenhum momento num fundo. Ela é diretamente entregue ao ente federado, que é seu titular. Então é um caso de repartição direta, como está aqui citado como exemplo de cara o nosso imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Na repartição indireta, a receita, em primeiro lugar, faz uma escala num fundo. Ela vai compor um fundo e depois o dinheiro arrecadado vai ser repartido com entes federais de acordo com os critérios legalmente estabelecidos. Aqui foi dado como exemplo foram dados como exemplo os famosos casos dos fundos de participação. Como nós vamos estudar mais à frente, a União vai entregar 48% da arrecadação somada de imposto de renda e IPI, dois impostos federais, e vai entregar essa receita para os fundos de participação dos estados, do DF, dos municípios. Então vai para os fundos e depois as receitas desses fundos vão ser repartidas entre os estados e municípios de acordo com os critérios estabelecidos na própria Constituição. Ou melhor, a Constituição prevê até que lei fixará quais são os critérios. Nós vamos até comentar que existem decisões do Supremo importantes sobre isso, importantes. Porque veja, nós temos 26 estados e o DF. Como é que nós vamos repartir a receita do Fundo de Participação dos Estados? Vamos dividir por 27? O estado de Roraima, pouquíssimo populoso, vai receber a mesma coisa que o estado de São Paulo. O estado do Rio Grande do Sul vai receber a mesma coisa que o estado da Bahia. Não se sabe. Temos que ter uma lei que estipule critérios razoáveis para essa repartição. Então, essa ideia de ter uma lei para estabelecer critérios razoáveis para repartir, isso vale na repartição indireta, porque a receita vai primeiro para um fundo. Quando é o caso de repartição direta, você não precisa de uma lei para estabelecer critérios. A própria Constituição já disse, 50% do IPVA vai ser entregue ao município em que o veículo estiver licenciado. Mas, inicialmente, nós estamos tratando apenas do conceito, das classificações iniciais relativas à repartição de receita. Além de você saber que existe discriminação de rendas no Brasil por produto e discriminação por fonte, você também tem que lembrar que a discriminação por produto ela pode ser feita de maneira direta, como acontece com o IPVA, ou de maneira indireta. De maneira indireta é quando a receita vai primeiro para um fundo e depois é repartida de acordo com critérios legais. Muito bem, visto esse ponto, vamos voltar aqui para a lousa para que a gente continue com esses conceitos iniciais. Percebendo algo que é muito importante para nos ajudar até a memorizar como funciona esse tipo de repartição, não é? A discriminação por produto. Porque somente tem suas receitas repartidas dois tributos, ou dois grupos de tributos.
Na realidade, um grupo composto pelos impostos, e um outro tributo chamado de CID de combustíveis. Aqui, muito cuidado. Eu sei que boa parte de vocês, meus alunos virtuais, estudam para concurso público e, obviamente, fazem questões de concursos anteriores. Aliás, essa é uma das melhores maneiras de se preparar para concurso público, resolvendo as provas dos concursos anteriores, porque você pega o funcionamento, o raciocínio da banca, entende a impressão digital, as características, as peculiaridades de cada banca. Só que essa técnica, às vezes, nos põe em algumas situações de risco. E uma delas é você pegar uma questão de uma determinada data, ler, memorizar qual é o raciocínio que a banca adotou, qual foi o raciocínio adotado, e depois se dar mal porque aquele raciocínio foi adotado numa época em que a Constituição tinha uma redação que não tem mais hoje. Ou numa época em que a jurisprudência ela tinha um posicionamento que é diferente do posicionamento atual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com questões datadas. E estou dizendo isso exatamente neste ponto do curso, porque é uma questão que sempre foi tradicional em prova de concurso, que era dizer corretamente que no Brasil só se reparte receita de impostos. Vocês vão ver, até os exemplos que eu citei foram de IPVA, falei de IR, Imposto de Renda, IPI, então sempre impostos têm suas receitas repartidas. Até porque não faz muito sentido pensar em repartição de receita de um imposto vinculado. Lembra do que é imposto vinculado? Aquele cujo fato gerador depende de uma atuação estatal. Então, por exemplo, taxa. Não faria sentido o Estado prestar um serviço ao contribuinte, cobrar uma taxa e depois ter que repartir com os outros entes o dinheiro que foi arrecadado com essa taxa. Ora, não foi o Estado que prestou, não foi o Estado que caiu em campo, que teve gastos para prestar o serviço, então a remuneração pelo serviço tem que ser direcionada para o Estado, sem qualquer repartição. Também não faria sentido o município fazer uma obra, gastar dinheiro com a obra, depois cobrar uma contribuição de melhoria e ter que repartir essa receita. O município está se ressarcindo de uma parcela dos seus gastos, cobrando a contribuição de melhoria. Então não faria sentido pensar em repartição de receitas de impostos, receitas de taxas, receitas de contribuições de melhoria. Receita de imposto, sim. Porque o ente não faz nada para justificar a cobrança do imposto. Ele simplesmente tem competência, cria o imposto e cobra. Então, receita de imposto é adequada para repartir. Agora, receita de contribuições especiais são adequadas para se repartir? O normal é raciocinar que não. Que essas receitas são vinculadas a certas despesas. Receita, por exemplo, de uma contribuição para financiar a Seguridade Social. Ora, se quem realiza as atividades de Seguridade Social é a União, essas receitas deveriam ficar nas mãos da União. Mas, apesar de, historicamente, se dizer que as receitas repartidas são apenas as de impostos, houve uma mudança na Constituição. A partir da emenda constitucional número 42 de 2003, surgiu um único caso de repartição de receita que não se refere a impostos. Foi o caso da CID Combustíveis, a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico sobre Combustíveis. Muita atenção! Questões de provas elaboradas até 2003 são várias e dizem corretamente, porque isso era correto à época, que só se reparte no Brasil receita de impostos. Depois de 2003, qualquer assertiva que diga exatamente isso está errada, porque há um único caso, repito, de repartição de receita de um tributo que não é imposto. Repartição de uma contribuição especial. Olha que interessante, nós falamos que o normal seria não repartir receita de contribuição especial porque ela é vinculada a certas despesas. Mas perceberam que você poderia repartir mantendo essa vinculação. Os estados e municípios pegam um pedaço da CID de combustíveis? Sim, pegam. Só que esse pedaço só pode ser usado para programas de infraestrutura de transportes. A receita continua vinculada a uma despesa, mas é um caso único de tributo que não é imposto, cuja arrecadação é repartida. Agora, cuidado, não digam CIDs. As CIDs têm receita repartida. Existem diversas CIDs, certo? Existe CID royalties. E, por conseguinte, dizer que as CIDs têm receita repartida está errado. CID royalties não é repartida da receita, é toda da União. No caso, nós temos que dizer que a CID combustíveis, somente ela é um tributo que não é imposto,
mas que tem a receita repartida nos termos previstos na Constituição Federal. Em suma, como está na lousa, só os impostos e a CID de combustíveis têm suas receitas repartidas no direito brasileiro. Vamos tratar inicialmente dos casos de repartição direta de receita. Um caso já foi analisado por nós quando tratamos do nosso IOF. Falamos que o IOF ele tem certos fatiadores e que ele é o único imposto a incidir sobre o ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial. Inclusive, deixamos claro diversas vezes que o ouro, quando é uma mercadoria, como uma joia, por exemplo, ele está sujeito aos tributos que normalmente incidem sobre mercadorias. Mas quando ele é definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, quem quiser aprofundar sobre isso, vá lá estudar o capítulo relativo a impostos federais e veja a parte de IOF. Quando ele está nessa situação, ativo financeiro ou instrumento cambial, ele fica sujeito à incidência apenas do IOF na operação de origem, tendo a alíquota mínima de 1%. E a Constituição já diz que do dinheiro arrecadado, preste atenção, o IOF é um imposto federal, a União arrecada, mas não fica com 1 centavo, porque 70% do que ela arrecada vai para o estado de origem. 70% vai para o município, melhor dizendo, em que ocorre a operação de origem. 70% para o município, 30% para o estado. Como o DF não é dividido em municípios, o DF ficaria com o total da arrecadação. Então, nessa linha, nós temos que, apesar de o IOF ser ineludivelmente um imposto federal, no caso do IOF ouro, cuidado para não dizer que é o IOF que tem a receita toda repartida. É só o IOF ouro, não está colocado aqui, porque aqui é um resuminho, né? Mas nós sabemos que é o ouro definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, o ouro aqui, só quando ele é ativo financeiro ou quando ele é instrumento cambial. Então, nesses casos, 100% da arrecadação é entregue ou ao DF, ou quando é Estado, né, quando é um Estado que tem seus municípios, fica 70% com os municípios e 30% com o Estado em que ocorreu a operação de origem. Isso aqui eu estou falando rapidinho, mas foi detalhado também na parte relativa ao nosso famoso IOF. Muito bem. Casos de repartição direta de receitas da União com os estados e o Distrito Federal. Os casos que serão relacionados aí são casos em que um tributo é federal, a União arrecada e reparte parcela dessa arrecadação com estados e DF. Então, pertencem aos estados e ao DF. Vejam aquela frase que eu falei, aquela palavrinha que eu falei que tem tanta importância. Está dito aqui que pertencem aos estados e ao DF. Está claro que não é uma benesse, não é um presente que a União está dando para estados e DF. Mesmo que o Estado a receber o dinheiro seja um Estado governado por um inimigo declarado do presidente da República, o dinheiro tem que ser entregue. Porque aí não é uma questão política, de decisão política da presidência da República ou da União por qualquer de seus órgãos. É uma questão constitucional. A Constituição determina com tintas fortes que o dinheiro seja entregue para um ente menor. Então, pertence aos Estados e ao DF. Inciso 1. O produto da arrecadação do imposto da União, vejam que o imposto é federal, sobre a renda e provento de qualquer natureza, o imposto que a gente chama comumente de imposto de renda, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem. Atenção, apenas pelos entes menores, aí estados e DF, suas autarquias e suas fundações. Como vocês devem saber, porque estudaram em direito administrativo, a administração indireta compreende 4 grupos de entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora, a regra que estamos estudando vai valer para o ente político, União, Estado, DF, municípios, no caso aqui estados, e para suas autarquias e fundações. Não vale para todos os entes de administração indireta. De vez em quando fazem questão de prova colocando que pertence ao Estado o imposto de renda retido na fonte por ele ou por seus entes de administração indireta. Não pode generalizar. Não são todos os entes da administração indireta. São apenas as autarquias e fundações. Aqueles entes de direito público. Autarquia é direito público, fundação, na maioria dos casos, é direito público. Mas aqueles claramente de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista, ficam fora dessa regra. Como é que funciona isso? Se uma empresa privada, imagine, por exemplo, a Embratel, paga salário para um funcionário e esse salário está sujeito à incidência do imposto de renda, ultrapassou aquele limite de isenção, a Embratel tem que reter o imposto de renda na fonte e repassar o produto da arrecadação para a União.
Afinal de contas, o imposto de renda é um imposto federal. Então, a Embratel paga, retém e entrega a grana para a União. Só que, se o Estado de Sergipe paga remuneração para um servidor, se o valor ultrapassa o limite de isenção, o Estado de Sergipe também faz a retenção na fonte. E aquele valor retido vai entregar para quem? Para a União? Não, pertence ao Estado de Sergipe. Percebam, é uma parcela do imposto de renda, que é um imposto federal, mas que fica com o Estado, porque pertence ao Estado. É repartição por produto, porque o que está sendo tributado aí é a renda, a riqueza renda está sendo tributada. E o produto dessa tributação, que é a arrecadação do imposto de renda, acaba sendo repartido, porque um pedaço dele fica com os estados. Claro, naquele pagamento que o Estado fez, 100% do imposto de renda retido fica com o próprio Estado. Se for uma autarquia sergipana, uma autarquia da administração indireta do Estado de Sergipe, ela retém na fonte e repassa o dinheiro? Sim, mas repassa para o Estado de Sergipe, porque pertence ao Estado o que ele retém ou o que sua autarquia ou fundação retém. Se for uma empresa pública do Estado de Sergipe, ela retém na fonte e repassa o dinheiro para a União, porque, conforme comentamos, essa regra de repassar para o Estado, de pertencer ao Estado, só vale para o Estado, quando o Estado retém, ou quando uma autarquia ou uma fundação estadual fazem a retenção. Muito cuidado. Nós vamos ver uma regra idêntica para municípios. Não está a regra colocada aqui, porque esse artigo 157 fala dos casos em que um tributo que é da União vai ficar nas mãos do Estado. Certo? Nós vamos ver mais à frente um dispositivo que fala de casos em que um tributo que é da União fica com municípios. E nós vamos ver uma regra igual. Já que falamos de Sergipe, se o município de Aracaju retém imposto de renda na fonte sobre um valor que paga a um funcionário, a um empregado ou a um servidor público, o município de Aracaju fica com aquela arrecadação. Se é uma autarquia aracajuana que faz a retenção, também entrega para o município de Aracaju. Se é uma empresa pública, não entrega para o município de Aracaju, repassa para a União Federal. Então, o mesmo raciocínio que vale para a União, para os estados, que foi analisado agora há pouco, também vai valer para os municípios. Como nós vamos ver mais à frente, eu coloquei uma menção a isso, o judiciário entende que se você quer discutir na justiça aquela retenção que foi feita, se está sendo feita corretamente ou não, você vai discutir contra o Estado, se é, por exemplo, o caso do Estado de Aracaju está retendo, contra o Estado, na justiça estadual. Ah, isso é óbvio. É porque há pessoas que entendem que deveria ser diferente. Como o imposto é federal, deveria a discussão ser feita com a União Federal. Mas não, o Judiciário firmou jurisprudência, inclusive editou súmula, dizendo que a ação tem que ser proposta contra o Estado e na Justiça Estadual. Cuidado, tá? Porque há um caso semelhante para a ITR, que nós vamos comentar mais à frente, que os municípios ficam com a arrecadação de ITR, eles mesmos cobram o arrecado e fiscalizam, mas há um decreto dizendo que a ação tem que ser proposta contra a União. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Nesse momento, só quero que percebam que, nesse caso, de retenção na fonte pelo Estado, e o Estado fica com a arrecadação, a ação contra essa retenção tem que ser proposta na Justiça Estadual contra o próprio Estado. A União não tem interesse nenhum nisso, porque o dinheiro, na realidade, não é da União. Pertence, como está dito claramente na Constituição, ao próprio Estado. Muito bem. Além disso, se colocou que pertence aos estados 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 1541. Essa competência atribuída pelo artigo 1541 já foi estudada durante o nosso livro-aula. É a tal da competência residual. Nós estudamos que a União pode criar outros impostos além daqueles previstos na Constituição Federal, desde que crie por lei complementar, que esse imposto tenha fato gerador e base de cálculo diferente dos que já existem, que ele não seja cumulativo. Mas a União institui, arrecada, cobra, fiscaliza e a grana que ela arrecadar não fica toda para ela. Ela vai ficar com 80%. 20% tem que entregar para o Estado onde ocorreu o fato gerador. Nós não temos exemplos práticos disso, porque, como citamos anteriormente, não há nenhum caso em que a União tenha utilizado essa competência residual para criar um novo imposto. Mas, se usar, vai ter que entregar 20% da arrecadação para o Estado, conforme manda a Constituição Federal. Conforme citamos, a jurisprudência no que concerne a retenção de imposto de renda pelo Estado, e o mesmo raciocínio vai valer por analogia para os municípios, certo?
Ela diz que a Justiça Comum Estadual é competente para o processamento de feito, de uma ação em que o servidor público estadual pleiteia a isenção ou não incidência do imposto de renda na fonte. Quer dizer que é isento para que parem de reter e o Estado continua retendo, ajuiza a ação contra o Estado na Justiça Estadual. Nessa linha foi editada a súmula 447 do STJ, dizendo que os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Agora, muito cuidado. Se você entregou sua declaração de imposto de renda e quer discutir, mesmo que seja essa matéria, se é isento ou não o rendimento, por aí vai, essa discussão vai ser feita contra a União na Justiça Federal. Afinal de contas, quem analisa a declaração de imposto de renda é a União. Não está feliz com aquela análise? Vá para a Justiça Federal contra a União Federal, certo? Aí é outra história, porque aí a União tem competência para analisar. Com relação à retenção na fonte, como o dinheiro retido pertence ao Estado, paciência, Pertence ao Estado, então a discussão é com o Estado legítimo interessado nessa matéria, ok? Então, bastante atenção a essa súmula e as consequências no que concerne a competência tanto do judiciário quanto do ente que vai figurar no polo passivo da ação, que foi resolvida no verbete sumular e naquela outra ação que nós citamos, ok? No próximo bloco, continuaremos com a análise das regras sobre repartição de receita tributária. Até lá, bons estudos.